Esse é o estudo diário do Tânia para a data que corresponde a 26 de Adar. Estamos no meio do capítulo 37. E a partir daquilo que o Alter Rebbe nos expôs anteriormente, agora ele nos esclarece algo fundamental e muito importante. Qual a razão da descida da nossa alma divina para esse mundo terrestre, materialista, esse mundo físico, etc.? Qual o propósito disso? Qual a razão de ser? Qual o motivo e qual o objetivo? Então, isso é uma coisa básica, fundamental. Porque a nossa alma sagrada, a nossa alma divina desce para esse campo terrestre tão antagônico, tão hostil à espiritualidade e à divindade, porque isso é uma descida muito forte, acentuada, como uma queda espiritual sem tamanho. Então, qual o objetivo disso? Então, já antecipando, na realidade, que nós vamos ver que tudo isso está relacionado com a alma animal, o corpo físico e por extensão, o mundo físico que cerca a pessoa, que a alma divina desce justamente para refinar, para elevar todo esse aspecto físico, corpóreo, seja do indivíduo, como também o aspecto físico e material do mundo, da parte do mundo que o cerca, onde ele vive, onde ele mora. Retificar, levar isso para Kedushá. Nas palavras do Alter Rebbe, V'chol nitzotz lo yarad leolam hazeh, av sheyerida gdola, ubechinat galut mamash. Ele nos fala, nós vimos que cada uma das 600 mil almas matrizes, cada uma delas tem 600 mil centelhas em cada uma das dimensões espirituais da alma, Nefesh, Ruach, Neshama, em cada um dos 4 mundos, enfim. Cada uma pode então dar origem a uma vida. Cada centelha de alma desceu a este mundo, na realidade, não em proveito próprio, porque aqui quando nós falamos das centelhas das almas matrizes, estamos falando da alma divina, que é uma partícula da divindade, que ela vem e desce para esse mundo, se revestindo num corpo físico e se associando a uma alma animal energizante. Então, a alma divina, ela não desceu a esse mundo em proveito próprio, para o benefício próprio, e sim para influenciar a alma animal e o corpo, justamente para envolver, contagiar, influenciar e elevar a alma animal e o corpo, que são esses sócios que ela adquire aqui, que ela não tinha lá em cima, entre aspas, nas alturas espirituais celestiais, como veremos. Então ele nos diz, na verdade, a vinda a este mundo da alma divina é um rebaixamento muito grande, é uma queda em termos espirituais, indescritível, inimaginável para a alma. Isso se constitui numa verdadeira experiência de exílio, é como ela estar aqui, aprisionada, enclausurada, banida no exílio. E ele vai nos dizer por quê. Ou seja, se fosse isso um investimento de risco, se fosse um jogo ou uma aposta, então aqui as chances são muito contrárias e remotas. E ele nos explica que Gam sheyeh tzadik gamur oved Hashem beira ve'ahava rabba beta'anugim lo yagia lemalot dveikuto ba'Hashem bedchilu rechimu beterem yeridato la'olam hazeh achumri lo mina ve'lo miksata ve'ein erech ve'dimyon benehem klal knodá lechol maskil she'aguf eno yachol lisbol chulei. Ele nos diz por que é um rebaixamento enorme, por que essa descida da alma divina para esse mundo físico terrestre, para esse plano corpóreo, etc., materialista, por que isso é considerado um exílio? Porque mesmo que dê tudo certo, mesmo que a pessoa se comporte de forma impecável, o Yehudi cumpra todas as mitzvot, se abstenha das proibições, pratique todos os preceitos positivos, sirva a Deus com amor e temor, reze com kavaná, mas no final ele nos diz, pois ainda que essa combinação alma-corpo,
que constitui a pessoa, o indivíduo, mesmo que essa composição viesse a ser um tzadik completo, vamos dizer que essa alma vem, faz tudo direitinho, e ele acaba sendo não só um benoni, um tzadik gamur, um tzadik completo, servindo a Deus com temor reverencial, e reverência a Deus elevada e amor grande e deleitante, como a gente já mencionou, já explicou esses níveis elevados anteriormente. Porém, ele nos diz na prática, tal alma, mesmo a alma do tzadik que atua aqui de forma impecável e perfeita, tal alma não alcançaria o mesmo nível de ligação emocional com Deus. O amor e temor que sentia antes de descer a este mundo material, nem parte e nem fração dela. Ou seja, com tudo que a pessoa consiga em termos espirituais, conquiste aqui, e sentimentos verdadeiros, consistentes, elevados, sublimes de amor a Deus, amor com deleite, temor reverencial e etc. E ele atua de fato como um tzadik, mas todos esses sentimentos são nada se comparados aos sentimentos que a alma divina possuía quando estava nas esferas espirituais, desprovida de corpo físico, de alma animal. Então os sentimentos que ela nutria por Deus lá eram muito mais elevados. Então, com toda a perfeição que a pessoa possa atingir aqui no plano terrestre, isso em nada se aproxima, em nada se assemelha com a elevação de espírito, com as emoções sublimes, com amor e temor que a alma possuía estando lá em cima. A tal ponto que ele nos diz, simplesmente não há nenhuma semelhança, nem comparação entre esses dois estados. Mais do que isso ele nos diz, isso é uma coisa tão óbvia e clara, que ele nos fala, como toda pessoa inteligente percebe, que o corpo não pode conter, simplesmente é inviável. O corpo não pode conter o mesmo grau de ligação emocional com Deus que uma alma mantém no céu. Corpo é um corpo físico, e como alguns dizem, a carne é fraca, e o plano físico nos limita, nos restringe, e a fraqueza, a fragilidade nossa, às vezes até a preguiça, o cansaço, para nós é difícil já se concentrar, pensar, meditar na grandeza de Deus, se esforçar para ter kavaná, o corpo, quer dizer, ter intenção e devoção na reza. O nosso corpo tem prazer em comer bem, beber bem, dormir mais algumas horas, e assim por diante, prazeres físicos, corpóreos e etc. Então, é uma coisa muito óbvia, ele nos diz, que qualquer pessoa que raciocine, qualquer pessoa um pouco inteligente, ela percebe que o corpo físico simplesmente não comporta todo esse sentimento espiritual elevado. Então, por melhor que seja a atuação da pessoa aqui embaixo, isso jamais vai se aproximar daquilo que a alma divina já tinha lá em cima. Então, o que justifica vale a pena correr esse risco, porque Deus mandou a alma divina para cá. Ainda mais que não é todo mundo que acaba atuando como tzadik, que leva uma vida impecável e consegue ter amor e temor a Deus de forma tão elevada. Então, qual o objetivo disso? Será que vale a pena? Qual a razão de ser? Qual o propósito? Então nos diz o Alter Rebbe algo essencial, aquilo baseado no que já vimos nesse capítulo, algo fundamental, ela yeridato לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית וכדי לתקנם בלבד. O rebaixamento, e é um rebaixamento para a alma divina, o rebaixamento que a alma sofre ao se revestir de um corpo e alma animal energizante. Na verdade, isso não é para ela ganhar, faturar a alma divina, para ela se elevar mais ainda. Na verdade, tudo isso tem como único propósito reparar o corpo e a alma animal, e não o de beneficiar a própria alma, porque se fosse para a alma divina ganhar, faturar, não valeria a pena correr esse risco, tanto risco para talvez ganhar algo, quando as chances e possibilidades estão muito mais para prejuízo para o outro lado, né?
Então ele nos diz que na realidade o propósito da vinda, do rebaixamento da alma divina para esse mundo não é em benefício próprio, não é para autorretificação, mas na realidade para elevação própria. Na verdade a alma divina vem para esse mundo, desce para esse mundo, é rebaixada para esse plano físico terrestre, se envolvendo, se acoplando a uma alma animal energizante e um corpo físico de carne e osso. Isso ocorre para ela retificar e consertar em termos espirituais o corpo físico e a alma animal. Esse é o propósito, essa é a razão de ser dessa viagem, esse é o motivo da descida da alma divina. Nisso se constitui a nossa missão, retificar e consertar o corpo físico, aprimorá-lo, refiná-lo, que não seja tão grosseiro e etc. E a alma energizante, que é a alma animal. Como se faz isso? O leafridam me'ara shel shalosh klipot atmeot. Então isso se produz, isso se realiza, esse refinamento, essa elevação do corpo físico e alma animal. Em primeiro lugar, ao manter o corpo e a alma animal longe dos poderes negativos, das energias negativas que são derivadas das 3 klipot completamente impuras, que aquilo representa o campo do mal, uma energia negativa que não tem como ser convertida e elevada. Então, manter o corpo e a alma animal longe de tudo que está relacionado e de toda a energia derivada das 3 klipot impuras. Como se faz isso? Por meio da observância das 365 proibições da Torá e suas derivações rabínicas, quando a pessoa se abstém de tudo aquilo que foi proibido pela Torá ou por ordem rabínica. Com isso ela está se afastando do mal e evitando absorver qualquer tipo de energia negativa dentro de si. E, em segundo lugar, a outra forma e maneira de atingir o objetivo, realizar o propósito dessa descida, o lehalot nafshu achiunit im chelka ashayach la miklalut olam hazeh ulekashram uleachdam beor ein sof baruch hu. אשר ימשיך בהם על ידי קיומו כל רמ"ח מצוות עשה בנפשו החיונית שהיא המקיימת כל מצוות מעשיות כנ"ל. E a segunda parte da missão, a primeira parte é obtida de forma passiva, se abstendo, não fazendo mal, não praticando aquilo que é ruim, não se associando a toda energia que é derivada das klipot, das 3 klipot impuras. A segunda parte do trabalho é realizada de forma ativa, através da nossa atuação e nossa prática, ou seja, através de elevar a alma animal energizante, juntamente, ou seja, elevando a alma animal, a alma energizante, não só ela, de carona ou no vácuo, se eleva junto também, juntamente com a porção específica deste mundo, como um todo, e essa porção do mundo é aquilo que foi designada para essa alma. Isso é feito com o intuito a fim de ligar e fundir a alma animal e o próprio mundo que nos rodeia, confundir isso com a abençoada luz infinita que é atraída para a alma animal e para o mundo que nos rodeia. Como se atrai, como se traz essa luz divina para a própria alma animal ou para o mundo físico material que nos cerca, por meio do cumprimento de todas as 248 mitzvot positivas, cumprindo, implementando na prática as mitzvot positivas, fazendo, realizando aquilo que é bom e positivo. E como a gente faz, e como a gente realiza? Com a nossa força, energia vital, que é derivada de onde e de quem? Da alma animal. Da alma animal energizante, a qual é a força ativa que impulsiona a observância dos movimentos, dos mandamentos práticos, conforme mencionado acima. Isso significa que quando uma pessoa está fazendo uma mitzvah na prática, ele está fazendo graças ao poder e energia derivado da sua alma animal, da sua alma energizante, e esse poder e energia está sendo elevado e convertido para Kedushá. Em outras palavras, com isso, ele está
santificando, está elevando a própria alma animal energizante, possibilitando que se atraia sobre ela uma luz e uma revelação divina. E ele nos diz, o Como Katuv, de fato, isso é o que está escrito nos tratados de Kabbalah, o Como Katuv Etz Chaim Shar Kavav, que a Neshama Atzma eina tzricha tikun klal chulei, velo utzricha להתלבש בעולם הזה וכולי, רק להמשיך אור לתקנם וכולי. Como está escrito nos escritos luriânicos da Kabbalah, nos escritos de Rab Chaim Vital, discípulo do Arizal, em Etz Chaim, seção 26, capítulo 1, que a própria alma divina, não necessita de nenhum reparo. Ela não precisa de conserto, reparo, retificação, não é para isso que ela veio nesse mundo, não é nisso que consiste a nossa missão. E foi forçada a vir a este mundo, ao corpo, e se revestir ao corpo e à alma animal, somente para atrair luz para eles, para o corpo e a alma animal, a fim de repará-los a eles, retificá-los a eles, o corpo e a alma animal. Então ele nos diz que o objetivo e propósito da descida da alma divina aqui para esse plano inferior, em termos espirituais, para esse mundo terrestre e materialista, não é para si mesma, não é em benefício próprio, porque ela não necessita desse benefício, desse conserto e retificação, e sim para consertar e retificar o corpo e a alma animal. Apesar que é bom salientar que não há dúvida que quando a alma divina completa a sua missão, preenche o propósito da sua descida e produz essa morada a Deus aqui no plano inferior, convertendo também, colocando a serviço de Deus o corpo, a alma animal, o mundo que a cerca, etc. Com certeza ela ganha a sua recompensa e com certeza ela também tem uma elevação grandiosa através disso. Ela se eleva até um nível mais elevado do que o seu original, por mais que já era super elevado, não é? Mas o que ele nos salienta aqui, que não é esse o motivo da descida da alma. Acaba havendo uma elevação também para a alma divina. Inclusive, os mestres cabalistas, eles dizem sobre esse dito luriânico, né, que a alma divina, ela não vê esse mundo em natsrihatikun, ela não precisa de retificação. Ela já está perfeita. Mas ainda é possível uma elevação. E de fato, ao desempenhar o seu papel, para ou junto com ou em relação ao corpo e alma animal, ela também tem uma elevação, uma grande elevação. Mas não é esse o motivo da descida. O motivo real dessa descida da alma é a elevação do corpo e da alma animal. E conclui o Alter Rebbe nos dizendo: Vehu mamash dugmat sod galut ashchina levarer nitzotzin vechulei. Ele nos diz, nos finaliza esse trecho, o Alter Rebbe nos falando que isso é perfeitamente comparável ao segredo, ao mistério do exílio da Shekhinah, que nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores, que tem a finalidade de elevar centelhas caídas. Ou seja, já vimos, Deus fala sobre o exílio do povo de Israel, e Mo Anochi Betzará, junto com ele, com o povo de Israel, eu me encontro no sofrimento. Se eles estão banidos, eu também me considero banido. Se eles foram exilados, Deus também, por assim dizer, se submete a um autoexílio. Se fala que a Shekhinah também está exilada, e nós já perguntamos e analisamos o que significa esse conceito. Então se diz que a própria Shekhinah, ela também parte para o exílio, por assim dizer, se espalha na diáspora, que isso tem a finalidade, que esse é o motivo profundo, não apenas um castigo, punição ao povo de Israel pelos seus pecados que foram exilados, mas na realidade isso tem o objetivo de purificar e refinar o mundo, elevando, buscando, procurando, encontrando, elevando e resgatando as centelhas divinas, as faíscas divinas que se encontram espalhadas pelo mundo. Esse é o real motivo do exílio e da diáspora. E esse é o motivo porque que a Shekhinah também, por assim dizer, a própria presença divina está no exílio, ou seja, que em busca dessas centelhas perdidas, que elas vão trazer essa elevação maior. Então se justifica todo o conceito do galut,
do exílio. Então, uma vez que aqui há faíscas que estão encobertas, estão camufladas, estão escondidas no meio das klipot, esperando serem descobertas, elevadas e resgatadas, que esse é o conceito de Galut HaShekhinah. A Shekhinah no exílio significa que há partículas de divindade escondidas no exílio, no meio das klipot, e nós nos espalhamos, caça ao tesouro, nós estamos espalhados por aí para, através das nossas boas ações, mesmo que inconscientemente, encontrar essas faíscas, resgatá-las e elevá-las. Então isso que a Shekhinah está no exílio significa as faíscas divinas que se encontram escondidas, ocultas no meio das klipot, por toda parte, esperando ser resgatadas. Então ele nos diz que esse mesmo conceito é o também do Galut da Neshama, do exílio da alma divina. Se a alma divina se encontra aqui embaixo no exílio, se ela foi mandada, rebaixada de um plano tão elevado para esse plano, é com esse mesmo objetivo de refinar, de resgatar, encontrar, refinar e elevar essas centelhas divinas que estão no corpo, na alma energizante, no reino da Klipat Noga, elevar, recuperar, resgatar tudo isso para o campo da Kedushá. E aqui ele nos fala que esse é o Soda, o mistério do Galut HaShekhinah, porque na realidade isso não é uma coisa que tem muita lógica, não é uma coisa tão racional, ou entender isso, por que a própria Shekhinah, a divindade, se submete a esse exílio e as suas centelhas divinas ficam espalhadas no meio das klipot, não é uma coisa tão racional e lógica. Mas assim se explica na Kabbalah e se fala que esse é o fato, mas isso é chamado de Sod Galut HaShekhinah, o mistério. Mistério porque, não, como nós falamos, não é uma coisa que dá para entender e conceber de forma lógica, com tanta clareza, e o mesmo se aplica também, porque que então a alma divina desce de um nível elevado, tão espiritual, tão magnífico, para enfrentar todas essas dificuldades, para elevar o corpo e a alma animal energizante. Então, nós demos a explicação, mas ao mesmo tempo existe um certo aspecto onde isso continua sendo algo supra-racional, um mistério.